Vibe Mundial FM. Dias especiais com reflexões especiais. Hoje é dia 1º de abril. Quando você fala isto, muita gente já tem assim uma noção de que é o consagrado dia da mentira. Alguns dizem que teve origem, né, essa fama do 1º de abril em alguma época, em algum lugar da França, eu não me lembro agora, e depois veio essa ideia para o Brasil aí e tudo mais. Então, a gente tem assim, até tem muitas sátiras, né, muitas coisas cômicas. Tinha um humorista que ele imitava alguém que dizia assim, meio marotamente, ele falava, mentira, senhor, né? Então, e falo inclusive mentiras construtivas, né? Omissões, mentiras construtivas, existe sim. Você não vai falar para um paciente terminal, quando ele está se queixando, está muito mal, ele está com medo da morte, você vai dizer, não, você vai morrer sim. Você não faz isso. E acho que nem um médico de boa consciência deve falar isso. A não ser que é uma pessoa consciente que está predisposto a saber mais ou menos quanto tempo eu tenho, se bem que tudo isso é muito relativo. Existem omissões da verdade, existem até as chamadas mentirinhas construtivas, e quando criança, coelho da Páscoa, Papai Noel, não vou lá, mostra que mentira destrutiva. Não, enquanto criança, trabalhar um pouco a fantasia, até para que essa parte lúdica leve a criança um pouco para o mundo dévico, um pouco para a energia mais sutil. É válido contar histórias, é válido que nessa história tenha uma moral boa, né? Mesmo que o coelho aparece no Alice do País das Maravilhas, né? E assim para frente. Nós vamos falar de velhos sábios que também presenteavam nos solstícios de inverno, e aí surge também uma figura nórdica que se transforma de repente no Papai Noel, mas tudo tem o seu limite, porque tudo é yang e yin. Há mentiras destrutivas, a falta de transparência política, a mentira em cargos políticos é uma mentira destrutiva do próprio caráter da pessoa, destrutiva da nação. Há mentiras que são pegadas ou pegadinhas que faz para as pessoas, que as pessoas quase morrem do coração com aquela pegadinha, que são mentiras destrutivas. Então, 1 de abril é um dia de reflexão, mas depois eu vou falar de um outro dia importante, assim, até para nós aqui, que atuamos aqui na Rádio Mundial. Mas parece que tem alguém no telefone. Alô? Alô, Vanderlei, tudo bem? Opa, tá? Quem tá falando? Adivinha. Adivinha. Como Tá sempre, bom, né? Como sempre. Você né? podia falar assim, não é o Edson não, mentira, aqui é outro cara. Mas é o Edson que tá falando, isso aí. Fica à vontade, Edson, o que você gostaria de falar? Vanderlei, eu tô fazendo um estudo aí sobre uma grande ocultista aí, que você deve conhecer melhor do que eu, do século XX, né? Que foi Diane Fortune, né? Sim, sim. E eu queria que você falasse um pouco a biografia sobre a Diana Fortune e a diferença entre a cruz de Malta e a cruz suástica, o qual é o significado, se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. E a cruz de Malta, se ela é um talismã poderosíssimo, se a gente pode usar contra a defesa de espíritos obsessores, se ele traz algum proveito para a gente. Essa cruz de Malta e a cruz suástica, né? Porque a cruz suástica eu sei que era dos nazistas, que era da polícia especial de Hitler, né? Sim, que era a suástica, né? Sim. Isso então mesmo. eu queria saber a diferença entre as duas cruzes. E a Diane Fortune, que foi uma grande ocultista, e queria saber também se ela teve contato com a Alex Crowley também. Eu acho que eles teve também um contato assim pessoal. O que eu lembrar, vou procurar falar para você. Você ouve pelo rádio? Ouço, tá pode bom. deixar. Obrigado, Edson. Até o próximo, então. Então, sobre a biografia de Diane Fortune, isso eu não estou bem lembrado sobre isso. Eu já li alguma coisa sobre Diane Fortune, realmente uma grande esoterista. O conceito dela sobre cabala, sobre hermetismo, bastante profundo, que estava ali meio par e passo com Eliphas Levi, com Gerard Encausse, que é o famoso Papus. Não sei se foi contemporânea de Aleister Crowley, mas o trabalho de Diane Fortune é muito baseado numa cabala técnica
baseado no ocultismo bastante técnico, nada dogmático, nada com tendência religiosa, bastante prático, bastante experimental, e as pessoas que seguiram, que leram obras de Jean Fortuny, parece que conseguiram alguns efeitos bons, como o caso dos seguidores de John Dee também, que tinha a ver com a magia enoquiana, por exemplo. Então, o que eu digo? Tudo é preciso de uma certa cautela, um certo cuidado quando se trata de lidar com ciências que são desconhecidas da civilização atual ou semi-conhecidas, mas muito praticadas em civilizações anteriores, Atlantes, Lemúrios, e conseguiram então realizar muitas obras boas para a luz, mas o contrário também foi feito. Então é a mesma coisa lidar com a energia atômica ou qualquer energia de muita potência. Em relação à cruz de Malta e a cruz suástica, também conhecida como cruz gamada. A cruz de Malta foi bastante conhecida através dos chamados Cavaleiros de Malta. Ela é composta de triângulos. Se você olhar bem uma cruz de Malta, são triângulos com o ápice para baixo, aliás, assim, o de cima, o triângulo que está sobre a cruz com o ápice para baixo, e o de baixo também, voltado com os ápices para baixo, aliás, formando bases de triângulos em volta, formando uma cruz, com todas elas com suas pontas, seus ponteiros dos triângulos voltados para o centro da própria cruz. Isso tem a ver com o zodíaco, a triplicidade dos signos, isso tem a ver com o número 12, a energia da cruz de Malta tem a ver com os cavaleiros de Malta, mas anterior a isto, nós tivemos então grandes navegantes, né? Navegantes que saíram pelo mundo a buscar, a desbravar outras terras, e às vezes seguindo com mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, que trabalharam com a cruz de Malta, uma cruz iniciática que você vai encontrar também ligada a alguns mestres ascensos. Mas a cruz gamada ou a cruz suástica é uma assinatura do anjo solar. Essa assinatura do anjo solar, da cruz suástica ou gamada, ela sempre esteve junto com ícones da Índia, por exemplo, em bodhisattvas que carregam uma suástica no peito, mais virada no sentido contrário de que Hitler utilizou. Então, a sociedade ocultista de Hitler, a chamada Sociedade do Vril, pesquisava tudo sobre o que era ocultismo. E então partiram para utilizar também a suástica, né? Ele não inventou a suástica, ele pegou isso de conceitos iniciáticos antigos, só que inverteu a direção do girar da suástica. Então agora muitos esoteristas sérios evitam usar a suástica porque ela foi deturpada. Ninguém vai dizer que você está usando a suástica virada para um lado ou para o outro, sabe que é uma suástica. Então, já vai associar um grupo de pessoas, por exemplo, ao nazismo, mesmo sendo uma coisa milenar, que já se encontrava, então, em ídolos, né, de autoesoterismo do budismo Zen, por exemplo, que vão encontrar, então, alguns bodhisattvas carregando essa cruz gamada, que também é outro nome da cruz suástica. Mas já os cavaleiros de Malta, a escola de Sagres, a escola de navegação, tudo isso, todos eles usavam a cruz de Malta como símbolo iniciático pelos seus triângulos e também pela própria cruz, representando o ternário mais o quaternário, cuja soma é 7, ou o ternário vezes o quaternário, o produto é 12. Tudo isso são símbolos importantes do autoesoterismo, mas eles não se resumem em poucas palavras. Esses símbolos, eles têm profundidades específicas, dependendo do lugar onde eles estão, quais são as pessoas que estão em volta dele, do momento que está aquilo sendo exibido. Então, um mesmo símbolo, um mesmo sinal, ele tem vários níveis, como se fosse um game com vários níveis de entendimento, que vai desde o entendimento político, que é o que Hitler usou, de uma ideologia considerada
boa ou desequilibrante, ou uma ideologia polarizadora, tudo isso então está por trás dos símbolos. Então aquele que estuda esoterismo deve sim procurar estudar os símbolos. Vibe Mundial 95,7.